Olá, pessoal. Namastê. Deixa eu me ajeitar aqui. Fazendo a live do lado de fora de casa hoje, que tá um dia tão bonito. Resolvi aproveitar. Com os bichos tudo ao redor, minha gatinha, meu dog. Vamos lá? Namastê, boa tarde, pessoal entrando aos poucos. A gente vai falar hoje sobre algumas dicas sobre outono. A gente vai falar sobre o dosha de outono, sobre o adoecimento mais comum, o processo de adoecimento. Eu vou falar um pouquinho sobre uma ou outra coisa que a gente pode fazer, mas como eu propus para vocês ontem, eu vou estar trazendo uma informação bem no campo da lógica, assim. Então eu não quero dar uma receita para vocês, não quero dar duas receitas. Quero ajudar vocês a entenderem como que vocês podem usar esse conhecimento e como que eu posso fazer uma live enquanto meu pé vai sendo mastigado aqui. Beleza, galera. Parou. Vamos lá. Então, ontem eu comecei falando um pouquinho desses períodos, explicando um pouco de como os tecidos acabam sofrendo essas mudanças e como que a gente tem que cuidar do nosso fogo digestivo, como que a gente tem que cuidar dos tecidos para que a gente possa sustentar o estado de harmonia, né? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a mudança. A vida, ela é movimento. Quando a gente pega um batimento cardíaco, ele é alto, baixo, bateu, relaxou. Então, o tempo inteiro a gente está se movendo. Aquilo que não muda está morto, né? E até o que está morto, no caso, quando a gente faz uma análise científica, ele está em movimento, está em decomposição, está em mudança. Então, a partir do momento que você não tem mais movimento, a partir do momento que você não tem mais as mudanças, a gente já não está mais vivendo. Então, é por causa disso que a gente tem essas 4 estações, nem sempre tão bem definidas. Então, se você está na Bahia, não sei até onde você vai conseguir tirar um grande proveito dessa live, mas acredito que pode sim tirar um grande proveito no sentido de que estamos estudando a física humana, né? A física do planeta. Saudade de ter cabelo para prender ele aqui, que tinha um nó legal que eu fazia, mas não tem mais. Então é o seguinte, quando a gente fala sobre a mudança nesse período de outono, é claro que o outono e o inverno eles vão estar mais frios e vão estar mais secos de forma predominante na maioria dos estados, então é natural que a gente agrave o dosha de vata. Mas acontece que quando a gente sai muito rápido desse período úmido e quente, que estava tendo chuva, que estava tendo um calor abundante, vai entrando num frio muito rápido, esse movimento de temperatura ele é muito agravante do vata. Então é a questão de você ser pego de surpresa, da sua biologia ser pega de surpresa, que já começa agravando o dosha de vata. Não é só necessariamente porque ficou mais frio, não é só necessariamente porque ficou mais seco, é porque tinha uma umidade de 80% e de repente ficou com umidade de 30%, de 40%. Em breve chegam os períodos das queimadas, né? Maio e junho costuma ter bastante queimada. E é justamente essa mudança muito brusca do clima que faz com que a gente não consiga ter a resistência para aturar o período. Quando eu estive no Canadá, eu fiquei 3, 4 meses antes malhando e treinando e dormia com ventilador e dormia com frio para justamente me habituar a esse período em que eu estaria passando mais frio. E essa mudança muito brusca, primeiro então vai agravar o dosha de vata. Não só o dosha de vata, mas todas as mudanças rápidas que acontecem, elas agravam também o nosso sistema, eu não vou falar do sistema imunológico, mas a produção de um Agni adequado. Então, a minha capacidade metabólica, minha capacidade de digerir, ela está ligada com o fato de que eu durmo na mesma casa, na mesma cama, durmo bem, e aí vou fazendo cada uma das coisas que meu corpo vai precisando. Aquele negócio de, pô, tô em casa, consigo ir ao banheiro com mais facilidade. Cheguei de viagem, primeira coisa que meu corpo quer é ir ao banheiro. Então, quando a gente está numa rotina, num ritmo, num clima muito específico, a gente tem uma produtividade muito boa de Agni, de capacidade digestiva. Quando isso muda, quando o clima muda, quando o tempo muda, quando tudo muda muito rápido, o nosso Agni muda também. Não é só quando a gente viaja, não é só quando a gente está fora de casa. Então, essa mudança no Agni, ela pode ser sentida e muitas vezes ela vai vir com, principalmente, somando todas as características de frio,
de ressecamento, a mudança no acne, muitas vezes, como eu falei ontem, os alimentos inadequados, como o consumo exagerado de café, o consumo exagerado de salada, tudo vai vir de uma vez, aí a pessoa começa a sentir o que eu citei ontem, aquela ansiedade. É um período de muita ansiedade, onde as pessoas agravam a ansiedade pela sensação de vazio. A ansiedade não é necessariamente uma doença mental, ela pode ser uma doença mental, pode estar lá no subdoce de Pranavayu, de Sadaka Pitta, de Tarpaka Kapha, mas ela também está trazendo pra gente uma... Minha gata está subindo numa árvore aqui. Ela também está trazendo pra gente uma natureza de inconstância muito grande, né? E aí a gente vê como fica fácil de agravar o dosha de vata, né? Olha lá, vê se eu posso com isso, pessoal. Dá pra ver? Dá, né? Ali em cima, ó. Acabou de subir ali, sem vergonha. Se não pular pra rua, tá bom. Ouviu, né? Então, quando a gente fala nessas mudanças de dosha, é importante a gente levar em conta que a gente precisa se resguardar. Né? Assim como aquele bebê que na mudança de clima a mãe quer proteger ele, deixar ele todo agasalhadinho, essa proteção do dosha de kapha é muito importante. Manter a casa fechada quando dá 6 da tarde, por exemplo, é muito interessante. Tomar um banho quente, fazer o uso de algum elemento quente, untuoso, assim como o chai, que eu vivo falando para vocês para fazer o consumo do chai, fazer o consumo de algo quente, oleoso, cremoso, pastoso, para a gente ir aos poucos se acostumando com essas características e colocando no nosso corpo. E aí quando eu venho fazer uma live agora que eu ainda não almocei, por mais que eu fique vata, porque eu fico pensando se essa gata vai pular do muro ou não, eu também sinto que eu consigo memorizar as coisas e ter uma continuidade nas nossas propostas. Então, todo esse processo de guardar a nossa energia, guardar o nosso dosha, ele vai ser melhor aproveitado se você entender o período de agravamento de cada dosha. Então o dosha vata vai estar agravando nessa estação do outono, vai ser natural a gente ver doenças de ressecamento, doenças de resfriamento, e aí as pessoas falam assim, cara, eu tô com uma rinite, eu tô com muco no nariz. Se eu tô com muco no nariz, tô aqui com uma sinusite, tô com uma coriza leve, e eu sinto que isso aqui é uma doença kapha, né? Por que é kapha? Kapha porque tá tendo coriza, porque tá tendo fleuma, mas eu vou falar, cara, mas você é uma pessoa mucosa? A pessoa, não sou uma pessoa mucosa. Você é uma pessoa muito densa? Não sou denso. Ah, então por que você está tendo esse acometimento de algo fluido aqui? Ah, porque eu estou com kapha. A pessoa não está entendendo direito o que ela está dizendo. Quando a gente tem um ressecamento nessa região, assim como se você machucar a pele, por exemplo, e gerar um ressecamento muito grande, a sua pele naturalmente vai começar a soltar uma linfa, né? Se você ralar a pele, por exemplo, vai começar a soltar uma linfa. E essa linfa é um plasma protetor cheio de glóbulos brancos. E ela está ali para revestir, para proteger, porque você não pode deixar que um meio externo penetre no seu corpo e então aquela fleuma está saindo para não entrar nada de fora aqui. Quando o indivíduo tem um ressecamento, principalmente na região dos sinos, uma das defesas naturais do corpo é gerar fleuma para que a poeirinha que você está ingerindo não grude aqui. E aí a pessoa fala assim, cara, eu estou com muita coriza, então eu estou agravado em kapha. Aí ela começa a fazer coisas ressecantes, começa a lavar aqui com água e sal, coisas que vão ressecar mais. Então, um dos acometimentos que eu vejo as pessoas errando bastante, como eu disse para vocês, a proposta essa semana é trazer coisas que sejam úteis para o conhecimento do dia a dia de vocês. Eu vejo as pessoas errando muito nesse tratamento de coriza e tratando o dosha de kapha. Quando muitas vezes é uma pessoa seca ou é uma pessoa ácida, você não vai pegar na lapiseira. Ou é uma pessoa que está muito fria, e aí a gente faz um tratamento errado porque está vendo uma fleuma sair. Então não deixem de levar em conta que é um período em que geralmente as pessoas secam. Eu fui dar esse exemplo aqui, cocei a minha pele e vi que faz tempo que eu não me dou me faço uma oleação, mas não imaginei que eu ia ver que minha pele está bem seca. Então é natural esse ressecamento nesse período. Uma das melhores receitas, e já é uma receita que eu falo tanto dela, parece engraçado que eu posso falar quase que em qualquer período, mas é o chai. Seja um chai de leites vegetais, mas tem que ter um quê gorduroso nesse leite. Pode ser semente de girassol, pode ser amêndoas, pode ser semente de girassol com amêndoas, semente de girassol com tâmaras, mas tem que ter essa oleosidade. Pode ter o acréscimo de uma colher de café de ghee, mas é um chai de leites vegetais ou um chai de leite comum, metade leite, metade água. Mas é o ingrediente pesado, gorduroso e oleoso
e junto dele as especiarias picantes. Só as especiarias, como eu disse ontem, vão ressecar seu corpo. Só o leite vai pesar o seu corpo, vai apagar mais o seu acne. Então, é natural que as pessoas tenham uma inconstância no acne, uma inconstância nesse período. E uma das receitas é disciplina. Faz a mesma coisa todos os dias. Fecha a casa às 6 da tarde, faz um chai quentinho, faz alguma coisa que te auxilie a guardar o kapha na vida. A gente faz uma analogia e fala geralmente o seguinte: quando você tem uma casa de um vata, ele chega na casa dele e você vê assim a cama, eu gosto de cama dura. Não, eu tenho pouco móvel mesmo, eu gosto das coisas assim, eu sou bem austero e desapegado. Aí você vê assim uma casa vata vazia, dura, seca, agravando o dosha de vata. A gente pega a casa do Pitta, o Pitta, não, eu gosto das coisas de qualidade, lineares, eu gosto de tudo reto, bem cuidado. Aí você vê aqueles móveis retos, assim, aquelas pinturas retas, vermelhas, assim, fazendo setas, você, cara, gravante de Pitta naqueles talheres finíssimos, lindos, reluzentes, brilhosos. Aí você pega um indivíduo, kapha, o cara, não, o kapha ele gosta do conforto, né? Aí é aquela cortina grossa assim, aquele futon enorme na sala, aquela cama extra, ultra king size no quarto, tudo para manter o dosha de kapha super encafizado. O que a gente precisa nesse período é do dosha de kapha. Então quem tem a possibilidade, coloca uma cortina no quarto para dormir um pouquinho mais. Tenta manter o kapha guardado no corpo. Tenta estar no sofá de casa às 6h30 da tarde. É claro que no período da pandemia é fácil, né? Mas a gente precisa pensar que aquele pãozinho seco, aquela tapioquinha, aquela panqueca de aveia que você consome, aquele excesso de café preto, eles vão ser os adoecedores nesse período. Todas as coisas que são necessariamente ressecantes e resfriantes do corpo são os elementos que adoecem nesse período as pessoas. Então, se a gente aprendesse a evitar o que adoece nesse período, a gente vai fazer um grande trabalho. Porque o Ayurveda ele é muito uma ciência de prevenção. É claro que você consegue curar um câncer. Não estou dizendo que você não consegue. Você precisa de trabalho, precisa de empenho do terapeuta, precisa de empenho do paciente, precisa de conhecimento, de experiência, de seriedade. Mas com prevenção, você consegue muito sucesso. E é uma das maiores propostas do Ayurveda é te ensinar a fazer a sua própria prevenção. E eu vejo que muitas vezes o tema é justamente a gente entender as mudanças de estação, que são uma das principais sedes de mudanças biológicas que geram adoecimento, porque as pessoas não sabem o que está acontecendo com elas, não percebem que estão ressecando, começam a ver que elas estão com fleuma e com muco, e não percebem que isso é uma defesa, nem sempre, não percebem que isso é uma defesa natural do corpo para uma questão de ressecamento da região dos sinos. Então, se você tem constipação, por exemplo, é um período em que a constipação agrava muito mais, porque os próprios elementos vão secar mais, a fruta está mais seca, o ar secou mais, então tudo vai secar mais. Então é natural que o intestino seque um pouco mais. É natural que o fogo aumente, mas somente se você mantiver disciplina. Tá? E aí a gente tem que ver que esses processos, muitas vezes, o ressecamento vai fazer com que eu me sinta seco, com que eu me sinta vazio. Esse vazio interno pode me dar a vontade de consumir o doce. E aí eu vou, por causa de um problema vata, que eu sou vazio, eu sou leve, eu sou seco, por causa desse problema, o meu corpo, a defesa do meu corpo é aumentar a sensação de vazio. O aumento da sensação de vazio gera uma defesa, que é o aumento do sabor doce. Meu corpo começa a pedir doce. Aí o camarada começa a comer doce, comer doce, comer doce. E aí ele fala assim, cara, eu tô agravado em kapha, porque eu tô comendo doce. Não, você secou o seu corpo e esse ressecamento está fazendo com que haja um agravamento em kapha. A própria constipação, que é um agravamento vata, um ressecamento do dosha de vata, ela, ou seja, fazer com que você elimine menos as coisas que você ingeriu, vão fazendo essas coisas grudarem no seu corpo. Esse grude gera fermentação, esse grude gera mais ressecamento, esse grude gera fleuma. E aí a pessoa fala assim, cara, eu tô com um dosha de kapha agravado, porque ele ficou gripado, porque ele está com muco na pele. Não necessariamente é o dosha de kapha. Nossa senhora, estão separando dois cachorros que estão tentando cruzar ali. Então não necessariamente é porque a pessoa adoeceu o dosha de kapha. Pode ser porque ela secou
E esse ressecamento está fazendo com que ela não excrete as coisas, e o fato de não excretar faz fermentar. O processo de fermentação faz gerar fleuma. O processo de não excreção, de estagnação, faz gerar fleuma. Então a gente sempre precisa abrir a cabeça para esse sistema de adoecimento de dosha. Fala, Kátia. E aí é importante entender assim, até onde que você consegue se perceber e perceber quais doshas estão adoecendo, de acordo com o que você come, de acordo com quem você é, porque nós somos um indivíduo, esse indivíduo tem um corpo de nascimento, e esse corpo de nascimento vai sofrer o desgaste do tempo. E esse desgaste do tempo, como que ele é para você? É o desgaste mais do vata, mais do pitta, mais do kapha? Eu vejo que o meu dosha de desgaste maior é o dosha de pitta, né? Eu sou magro, mas ao mesmo tempo o que eu mais tenho é estresse. Cabelo branco é estresse, aquela barba branca toda é estresse. E é um estresse de saber que eu tenho que fazer um monte de coisa, correr atrás de um monte de coisa. Tenho uma grande responsabilidade sobre muitas pessoas ao mesmo tempo. Pessoal, tô achando que minha gata foi pra rua. Bem, vamos lá. Não foi pra rua, mas tá aqui do outro lado. Deixa eu abrir pra ela aqui antes que ela vá pra rua. E aí eu vou ler uma cartinha de tarô e a gente abre pra perguntas. Só um segundinho, tá? Aí eu também falei pra ela, né? Que se você vai me dar esse trabalho de dar a volta aí na casa, porque você cismou de pular muro, você também vai voltar pra live comigo. Aqui que ela tomou a mordida dos cachorros, ó. Dá pra ver as marquinhas. Vai lá, minha filha. Então, seguinte. Processos de adoecimento, foi. Dosha que agrava mais, foi. Dicas importantes, o chai. Tá? Melhor dica para vocês, pra gente também não inventar muita moda, aquela canja de galinha com ou sem galinha, mas com um pouco de oleosidade. Shhh, parou, deixa a gata. Parou. Ficam numa pegação, mas ele é muito bruto. Shhh, para, cara. Vamos lá, vamos pra nossa cartinha de tarô? Então é o seguinte, galera. Tô lendo essa semana uma cartinha de tarô pra gente, mantendo a proposta de fazer uma live todos os dias 12h40. Deixa eu me ajeitar aqui, que eu tô com um baita de um cabo de microfone. Legal. Deixa eu ver as perguntas de vocês, que eu vi que teve uma outra pergunta. Mas eu não queria responder muitas, pra gente não se estender muito. Vamos lá, cozinha da casa. Não, antes teve uma aqui. Edson, eu emagreci bastante. Meus doshas mudaram? Então, Adriana, é o que eu falei. Tudo muda o tempo todo. Muda o tempo todo mesmo. Então, se não mudar, é porque você morreu. Tá? Então, tem que mudar mesmo. É natural que haja essa mudança. Aí você tem que entender o que está acontecendo às vezes. É justamente esse ressecamento do vata, tá? Tô tendo mesmo vontade de doce agora no outono. É natural que os indivíduos vata tenham essa ansiedade do doce. Por isso é legal aumentar a ingestão de sementes, de tâmaras, de raízes em períodos antes, de ghee, de leites, tá? Parou, menino! Shhh. Vamos lá. Vata muito agravado. O que fazer? Teca, chai, leite de tâmaras... dá um pau no cachorro que não larga a gata. Nada como uma ameaça. Bicho, me respeita, pô. Suco matinal, agora no outono, é bom mudar os ingredientes? É interessante mudar os ingredientes. Vale a pena fazer o seguinte. Coloca um pouco mais de semente. Coloca um pouco mais de tâmara. Faz com um pouco menos de água para ele ficar mais espesso. Coloca um pouquinho de ghee. Tá? Um pouquinho de cremosidade. Melina, boa tarde, Edson. Por que mesmo tomando coisas quentes e cremosas como chai, mingau e sopas
comendo carnes, etc., a secura continua, a dificuldade de ganhar peso, como melhorar? Então, é interessante a gente levar em conta o seguinte, existem os órgãos de adoecimento, e aí se você tem um adoecimento, né, não é doença, mas essa é a tradução no Ayurveda, se você tem um agravamento de dosha, por exemplo, muito extenso no intestino, se você não tratar precisamente o intestino com algumas terapias específicas, não precisa necessariamente ser a limpeza intestinal, mas às vezes uns bastes externos, uma dieta mais específica para isso, aquilo continua gerando um ciclo de doença. Então, muitas vezes é o caminho que você tem que tomar ali, o caminho inicial para mobilizar as toxinas para fora e essas toxinas não grudarem e aumentarem esse seu processo de adoecimento. Muitas vezes é isso que é o mais importante. Tá? Lúcio, Edson, tô com grande queda de cabelo pós-Covid, o que fazer? Lúcio, o suco matinal é uma receita muito legal para queda de cabelo, tá? E tem um óleo na Sankey, que é o Mahabringaraj Taila, que é um supremo óleo para cabelos bonitos. Acredito que a gente ainda tem alguns frascos, pode ser interessante você estar adquirindo um, a gente também tem as instruções de como usar, tá bom? O chai com leite de vaca pode ser tomado todos os dias? Se você misturar metade leite, metade água, cozinhar com especiaria e não sentir peso, ver que sua língua está aceitando bem, não está gerando ama, pode. Tá? Pode misturar leite de coco natural com tâmaras? Sim, essa é uma das receitas que eu gosto bastante, é leite de coco com tâmaras. Tá? Quando você fala ghee, é manteiga ou outro produto? É ghee, é manteiga. É a manteiga ghee. Tá? Caspa e coceira no couro cabeludo, pode ser ressecamento? Geralmente é. Uma vez eu tratei um rapaz, foi um dos casos que eu mais achei engraçado. O cara já tinha passado em vários dermatologistas, ele já tinha usado vários shampoos diferentes. E eu tratava a namorada dele, e aí ela falou, cara, tu não trata o cabelo do meu namorado não? Ele tem muita caspa. Eu falei, tá, trato, beleza, traz ele aí. Aí veio um cara vata, magro, frio, seco, que trabalhava como programador e vivia virando noite. E aí eu falei, cara, o que você já fez? Ele falou, não, já usei o shampoo tal, produto tal, produto tal, produto tal, produto tal. Olhei aquele couro cabeludo seco assim, eu falei, cara, tu vai usar ghee. Aí ele falou, não vou usar ghee. Eu falei, não, tu vai usar ghee, cara, tu não quer minha consulta, não fala que sou bom? Bota ghee nessa cabeça aí. Você pode pôr óleo de coco, mas você é muito frio. Você pode pôr gergelim, mas é um óleo muito pesado. Você pode pôr óleo de semente de uva, mas é muito leve. Então eu queria que você colocasse ghee. Tá? Coloca uma colher de sopa de ghee aí, deixa meia hora, uma touca de coisa quente aí, e de 3 em 3 dias você faz isso. O cara me ligou no dia seguinte, assim, cara, em um dia saiu tudo, não tá saindo caspa nenhuma, tô com um maior cheiro de ghee na cabeça, mas sinto que vai sair. Aí ele fez isso aí um tempo e cuidou do couro cabelo, depois ele cuidou da dieta. Então, assim, é muito interessante você entender a grande propriedade do ghee. Tá bom? Beleza, galera, vamos lá. Quero ler uma cartinha de tarô pra gente. Tô com uma blusa velha minha, que ela deve ter aí de leve uns 10 anos, mas eu gosto muito, mas ela tá se desfazendo, daqui a pouco ela tá transparente. Ó, hoje eu terminei de cicatrizar da árvore lá. Eu passei bastante ghee no machucado e a gente vê que ele ainda tá sequinho, mas passei bastante ghee. O início eu passei um Haridra Kumari, uma babosa e cúrcuma, ajudou a secar, ajudou a estabilizar, ajudou a não ter infecção, inflamação, mas depois eu vi que a pele estava sem nutriente. Aí eu fiquei passando ghee direto e foi muito bom. Então vamos lá, galera. Tô abrindo aqui o nosso tarô de Osho. Vou cortar em 3. Vou montar o bolinho da forma como eu preferir. E nós vamos escolher uma carta. Vamos escolher 3 cartas. Fazer como ontem. Carta 1, carta 2 e com a mão direita eu vou pegar a carta 3. Então vamos lá, pessoal. 5 votos, tá? Carta 1, carta 2 e carta 3. Quando a gente tiver 5 votos, a gente escolhe a nossa carta.
Então, o Gui, ele é interessante você pegar um videozinho na internet para aprender a fazer. Não chega a fritar a manteiga, é mais um cozimento, tá? Carta 1, carta 2, carta 3. Carta 3, carta 1, ó. 102, 202, 212, 222, 223, 224, 225. Carta 3 ganhou, galera. Então vamos lá. Carta 3, a luta. Uma carta, essa aqui é o Cavaleiro da Mente, a carta das nuvens, do pensamento. A gente vê um camarada com os olhos meio enfurecidos, ele está com uma armadura em volta dele, com os punhos fechados, assim, como quem está em luta, e tem uns botões aqui prendendo a armadura, e aqui no fundo a gente vê uma imagem de uma pessoa lutando, né? Duas pessoas lutando, como se ele estivesse num embate na própria mente dele. A carta da luta. A luta. O cavaleiro das nuvens, domínio da mente. No momento estava lá, e no momento seguinte desapareceu. Em determinado momento estamos aqui, em um outro momento já passamos. E por este simples momento, quanta confusão nós armamos, quanta violência, ambição, luta, conflito, raiva e ódio. Apenas por um momento tão breve. Estamos tão somente aguardando o trem na sala de uma espera de uma estação de trem. E criando tanta confusão, brigando, machucando-nos uns aos outros, tentando possuir, tentando comandar, tentando dominar. Quanta política! E então o trem chega e você se foi para sempre. A figura dessa carta apresenta-se completamente coberta por uma armadura e apenas se vê o seu olhar de cólera e o branco dos nós das mãos fechadas. Olhando a armadura mais de perto, você pode ver que ela está coberta de botões, prontos para detonar se alguém apenas roçar neles. No plano de fundo aparece a sombria sequência de imagens que passam pela mente desse homem. Duas figuras lutando por um castelo. Um temperamento explosivo ou a raiva reprimida escondem com frequência um profundo sentimento de dor. Nós achamos que, espantando os outros para longe, poderemos evitar ser machucados ainda mais. Na verdade, acontece exatamente o inverso. Ao cobrir nossas feridas com a armadura, estamos impedindo que elas sejam curadas. Ao agredir os outros, impedimos a nós mesmos de receber o amor e o alimento afetivo de que precisamos. Se essa descrição parece corresponder ao seu caso, então está na hora de parar de brigar. Existe muito amor à sua disposição. Basta deixá-la entrar. Comece a perdoar por si mesma. Você merece. Eu não gosto dessa carta, assim como a Cris, mas é uma carta legal da gente ler, né? Tem uma carta muito bonita que é a carta do sofrimento, que é uma carta que eu não gosto de tirar, mas é uma carta muito bonita da gente ler. Porque mostra, o que eu gosto mais nesse tarô é que por eu ter jogado ele muito para os meus pacientes, e o paciente que joga, mas eu que lia a carta para ele. Então eu fui criando, de certa forma, o conhecimento dessas cartas. E aí, tem momentos da vida em que ter esse conhecimento e conseguir observar que você está criando uma barreira para se defender, e se defender basicamente do contato com as pessoas, isso não vai levar a bons frutos. Então é muito interessante a gente sempre estar ali com esse pensamento. Sempre, eu falo muito isso nas minhas aulas, devemos sempre duvidar de nós mesmos. Porque se a gente está aqui, eu tenho um blog, olha que legal, ó. Falei isso com uma amiga mais cedo. Vou mostrar para vocês. Eu tenho um blog, arianamente.blogspot.com, que eu fiz quando eu fui para a Índia. E nesse blog tem um monte de postagem bem legal. E tem algumas postagens que foram me lembrando do meu caminho do Dharma, do meu caminho de busca. Não esqueci de nada disso, mas aquela energia assim de quem está na Índia, de quem está tomando suco de romã, vendo os Himalaias, tentando descobrir o que é essa vontade de ir para a Índia, o que é esse negócio de conhecer o mestre. Então tem bastante conteúdo assim, e eu acho legal de ver ali a energia do bobo.
Eu fui bobo na Índia, mas bobo no sentido de ter confiado em tudo, em todos, de ir de coração mesmo, de acreditar que tudo faz parte do todo, que eu tenho que estar ali tendo todas as experiências boas e ruins que eu tive. Então acho legal a gente aceitar todo o processo justamente do tema da live de hoje, todo o processo de mudança. Então são 79 cartas no tarô de Osho que mostram justamente essas mudanças da persona, do ser. E acho muito legal de conhecer qualquer tipo de tarô. Fechou, pessoal? Vamos ver o tema da live de amanhã? Eu já estava programando, eu acho que eu vou falar amanhã sobre hábitos do outono, tá? Então eu vou falar sobre hábitos que a gente costuma ter que acalmam o dosha e hábitos que a gente costuma ter que agravam o dosha. Então eu vou falar o que vem no outono assim que naturalmente a gente faz, que é legal pra gente, o que vem no outono que naturalmente a gente faz, que a gente está viajando, a gente está fazendo. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês. Se você está gostando, se você está achando legal, não deixe de bater uma foto, de compartilhar e de me encontrar amanhã, 12h40, pra gente continuar esse tema. Tá bom? Tem que cuidar desses bichos agora que esse cachorro tem uma fome voraz que eu nunca vi. Namastê, galera. Até amanhã.